E aí, pessoal do canal Instante da História, está começando mais um vídeo e hoje com o tema Juscelino Kubitschek. Você já se inscreveu no canal, você já deu joinha aqui embaixo, já comentou para ajudar a propagar os Instantes da História pelo YouTube. Então não se esqueça, já para aí, já para clicar no joinha, já para se inscrever e a gente continuar falando de história. Então vamos falar de Juscelino Kubitschek, o JK. Esse governo ele se estendeu de 1956 a 1961. Vai ser marcado pelo desenvolvimentismo. JK investiu massivamente no desenvolvimento de estradas, crescimento industrial e, sobretudo, na indústria pesada. E ele foi responsável, inclusive, pelo ambicioso projeto da construção de uma nova capital, que agora era Brasília. Juscelino ele vai assumir a presidência brasileira no dia 31 de janeiro de 1956. E em meio a uma forte crise política, quase impediu ele de tomar posse das eleições presidenciais no país. Vou abordar convosco, francamente, 3 pontos importantes para o conhecimento de minha política, da política do novo governo do Brasil. Esses 3 pontos constituem também, para os jornalistas brasileiros, motivo de interesse constante. Primeiro, o da liberdade da imprensa. Segundo, o comportamento diante dos extremismos da direita e da esquerda. E terceiro, a maneira de encarar os capitais estrangeiros do Brasil. Tenho toda a autoridade para declarar-me pela mais total liberdade de imprensa. Durante todo o ano de 1955, grupos conservadores ligados à chamada União Democrática Nacional, ou UDN, o partido da época, que articulavam-se politicamente para tentar impedir a realização da eleição presidencial e depois para impedir a posse de JK. A crise política gerada pela postura de grupos como a UDN levou ao ministro da Guerra do Brasil, o Marechal Henrique Teixeira Lott, a intervir na situação. Então, a partir de um contragolpe. Em 11 de novembro de 1955, Henrique Teixeira Lott liderou um contragolpe que destituiu o presidente no poder, Carlos Luz, e colocou Nereu Ramos na presidência. Tem uma postagem na comunidade falando sobre Carlos Luz. Eu quero ver quem vai ver. Esse contragolpe, liderado por Lott, ratificou a posse de Juscelino Kubitschek para janeiro de 1956. Então, em meio a essa articulação política dos conservadores para cancelar a realização da eleição de 1955, vai ocorrer a formação das chapas políticas para disputar a presidência no Brasil. Essa eleição ela vai contar com a participação de 4 candidatos: Juarez Távora, pela UDN, Adhemar de Barros, pelo Partido Social Progressista, o PSP, Plínio Salgado, pelo Partido de Representação Popular, ou PRP, e Juscelino Kubitschek para a chapa do PSD-PTB. E como foi a campanha de Juscelino? Ela foi marcada pela defesa da necessidade de se retomar uma política desenvolvimentista. A economia ela precisava promover essa industrialização. Então, para alcançar essa ideia, a campanha para a candidatura de JK cunhou um slogan que marcou toda a sua campanha, chamado 50 anos em 5, ou 50 em 5, que significava da ideia de afirmar que durante 5 anos de governo de JK, o Brasil alcançaria seus índices econômicos de maneira considerável. A campanha de JK ela vai ter sucesso em grande parte pela habilidade do poder político mineiro. Ele articulava grupos políticos de diferentes orientações. Ele teve tanto o apoio da burguesia industrial brasileira, assim também como contou com o apoio de comunistas e também de militares legalistas, como, por exemplo, o próprio Lott. Então foi uma campanha diversa que conversou com diversos grupos dessa sociedade. Mas apesar disso, a eleição presidencial de 1955 foi acirrada e o resultado foi bastante apertado. Logo após a vitória de JK e João Goulart como vice nas eleições de 1955, lembrando que também se votava para vice, a UDN mobilizou-se novamente para tentar impedir a posse dos candidatos.
a partir do argumento de que JK não havia conseguido a maioria absoluta dos votos. Era necessário alcançar 51%. E por isso, a vitória do político mineiro era chamada de uma vitória ilegítima. O argumento dos udenistas soava como absurdo, porque pelas leis brasileiras da época não era necessário que um candidato possuísse maioria absoluta dos votos, mas sim uma maioria simples. Toda essa situação levou à intervenção de Lott no mencionado Grupo Preventivo de 1955. Então, como é que foi o governo JK? Ele apresentou à nação o seu projeto para desenvolvimento econômico. Esse projeto ele tinha um nome, tá? Esse projeto se chamava o Plano de Metas. Esse programa econômico do governo JK estipulou algumas metas para alcançar esse desenvolvimento. São elas 31 metas para promoção do desenvolvimento econômico e industrialização do Brasil. O plano de metas ele tinha como prioridade um investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada, e alimentação. Dentro do plano de metas, uma série de ações foi realizada pelo governo JK. No caso do transporte, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se que foram criadas mais de 6.000 quilômetros de estradas no país, entre 1956 e 1960. Até então, o país possuía 4.000 quilômetros, ou seja, foi criado muita estrada nesse país. O desmonte do sistema ferroviário brasileiro, inclusive, foi iniciado nesse período. Além disso, o JK ele vai investir amplamente no desenvolvimento da infraestrutura dos portos, e dos aeroportos no Brasil. Os altos investimentos nas áreas do transporte simbolizavam a preocupação do governo em interligar o norte e o sul, leste e oeste. Ou seja, era uma necessidade de interligar todo o país e uma necessidade de ampliação de estradas para suportar o escoamento da produção industrial agrícola também do país. O desenvolvimento industrial do país, ele naturalmente vai exigir a ampliação considerável de uma produção energética, Você precisa de mais energia quando você aumenta a sua produção. Então, o governo vai investir grande parte de recursos na construção também de usinas hidrelétricas, para dar suporte no aumento do consumo de energia que aconteceria naturalmente com a indústria do Brasil. Os altos investimentos no desenvolvimento econômico e industrial tiveram um notório resultado, mas os índices econômicos vão evidenciar isso. O país registrou um crescimento médio da produção industrial em cerca de 80%. E as áreas como indústria de equipamentos de transporte vai crescer os incríveis 600%. Então vamos para a mais famosa e aguardada, que é a construção de Brasília. A construção de Brasília foi um símbolo da sua visão de desenvolvimento e progresso. Uma construção de uma nova capital para o Brasil, no interior do país, era algo estipulado pelas constituições brasileiras desde 1889. JK apropriou-se dessa ideia e levou adiante. A construção de Brasília era vista por JK como uma forma de integração econômica do interior do território brasileiro. O porquê dessa construção de Brasília é importante para a sua prova, então preste atenção. Como uma forma de integrar o centro-oeste do Brasil às outras regiões e também como uma forma de reforçar esse nacionalismo. A construção da cidade foi realizada em tempo recorde e gastou uma quantidade de dinheiro significável, porque o presidente sabia da necessidade de finalizar a construção de Brasília durante o seu mandato. Então, como uma forma de organizar isso e terminar a construção dessa capital, foi investido muito dinheiro financiado. Então, a construção de Brasília, ela significava uma melhor integração com todo o país, essa centralização da capital, facilitando a comunicação com os demais estados. Isso vai facilitar. A construção de Brasília vai ter esse objetivo. Que o governo JK alcançou resultados impressionantes na economia, isso é indiscutível, a gente já viu aqui. Porém, JK contribuiu abertamente para agravar alguns problemas crônicos no nosso país.
Os baixos investimentos nas áreas de educação e alimentação contribuíram para agravar o problema na produção de alimentos, da distribuição das terras produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Essas questões agravaram-se e estouraram durante os anos de 1960, principalmente nos anos do governo de João Goulart. Além disso, os elevados gastos de JK em seu governo contribuíram para aumentar a dívida externa do país, que alcançou cerca de 3 bilhões de dólares. As relações do Brasil com o FMI saíram bastante arranhadas, mas o fator de maior insatisfação da população era a inflação, que em 1959 a inflação do Brasil alcançou cerca de 39,4%, o que era antes, em 1957, cerca de 7%. Então, as marcas para a construção de Brasília e as marcas para construir indústrias e mais estradas tiveram consequências drásticas para a economia também do nosso país a longo prazo. Bom, esse foi o governo JK. Espero que você tenha gostado e aprendido mais para as suas provas. Compartilhe com a sua galera, compartilhe com seus pais, vovô, vovó, titio. Pega o celular dos amigos e fala, se inscreva no canal Estante da História e aprenda mais sobre história com o professor Tiago. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tenho toda a autoridade para declarar-me pela mais total liberdade de imprensa.